Olá, me chamo Ana Soved, eu sou ativista, jornalista sírio, vivo aqui no Brasil há 7 anos, eu vivo na situação de refúgio. Eu saí na Síria em 2012, eu fui morando no Líbano, onde eu trabalhei na campos de refugiados sírios. Trabalhei como Acnur, trabalhando nesses campos como receber refugiados no Líbano. Quais os lugares históricos na Síria que a gente pode falar sobre eles, ou falar sobre a importância a esses lugares históricos? A gente está falando sobre um pedaço de terra chamado Síria Grande, que é ela uma região entre Iraque, entre Turquia, entre Saudi Arábia, entre Mar Morto no sul, entre Mediterrâneo. Aquela região que é chamada Síria Grande, que hoje em dia a gente é reconhecido por 4 ou 5 países, que são Líbano, Síria, Palestina, Jordânia ou um pedaço grande de Iraque. Esse lugar do mundo chamado Síria Grande. Se a gente voltar um pouco na história desse local, a gente vê qual população passaram nessa região. População originais passaram nessa região desde 6.000 anos. A gente está falando sobre uma região mais habitada, nunca parou de ser vivo, 9.000 anos. A gente temos capital Damasco, capital da Síria, ela a cidade reconhecida mundialmente por a cidade mais viva, que a vida nunca parou desde 9.000 anos. Então a gente está falando sobre locais históricos para muitas coisas que a gente conhece hoje em dia como ser humanos. A gente fala mais em palavras claras que o Síria ela foi berço da humanidade, berço de civilização da humanidade. Como a gente está precisando falar sobre essa berço de humanidade, a gente pega um pouco as coisas básicas na vida. É igual algodão. A primeira vestimenta que foi feita por essa planta foi na região da Síria. Primeira oliva, então a gente está falando sobre o primeiro azeite conhecido no mundo, ou práticas de essa fruta que a gente consiga usá-la para muitas coisas, como hoje em dia a gente usa azeite e azeitona. A gente também todos os dias, o mundo inteiro, todo dia de manhã ele come pães, né? Mas se a gente voltou na história da Síria, a gente sabe que essa região da Síria, onde foi achado também o primeiro local onde eles fizeram pães para a gente comer, ao costume consumir como um alimento básico de vida humana. A gente também fala muito sobre primeiros números sírios, primeiros alfabetos. A gente fala sobre a região da Síria que passaram por muitas civilizações sumérios, fenícios, árabes, beduínos, com também diversas religiões, como a religião muçulmana, a religião cristã, a religião judaico. Cada dessas civilizações ela praticou aquelas heranças de civilização de as avós ou bisavós para praticar na forma deles. Então a gente vê como há pessoas que moram na região da Síria geral, são pessoas conscientes, trabalham com terra, eles conseguem trabalhar, conseguem vender. Por local da Síria, o local da Síria ele é entre 3 continentes, entre África, Ásia e Europa. Se a gente pensa sobre essa mistura de local, a gente sabe que ela é um dos pontes mais reconhecidos da história da humanidade através de caminho de seda que a gente reconhecido do folclórico, de presença dos árabes que estão lá. Se a gente ver essa dois caminhos, elas são uma das símbolos de caminho de seda que é bem reconhecido para a população árabe desde o começo da história. Sobre a Palestina, se a gente fala sobre essas fronteiras que foram criadas entre sírios mesmo, a gente fala sobre famílias foram cortadas para ser 2 regiões do mundo. Então é muito
natural, que não é natural, ver pessoas que metade de família no Líbano, outra metade está na Síria, ver famílias metade na Jordânia, outra metade na Síria. Muito natural também ver a maior população vive na situação de refúgio entre essas terras que são Líbano, Síria, Jordânia, são a população palestina que foram retirados de terra deles em 1948. Então, se a gente fala sobre massa de população social nessas regiões, a gente tem uma mistura muito grande entre a população palestina e a população de região Jordânia, Síria, Iraque e Líbano. Sobre a Nakba de povo palestino, que ela deslocou mais de 700 mil palestinos nos países vizinhos como Síria, Líbano, Jordânia, Iraque. A gente fala sobre a estrutura social dessas regiões, onde a gente viveu diariamente com a população palestina, desde o começo da história da Palestina até hoje. Essas populações que vivem na redor de Palestina histórica reconhecem ou conhecem a tragédia de povo palestino de um lugar vivido dia a dia. Então a gente conhece a Nakba através de nossas músicas, nossas novelas, nossos filmes, nossos eventos culturais que a gente fazia nas escolas, fazia nas regiões. Então, como os palestinos hoje tem dia 29, dia de solidariedade com o povo palestino, reconhecido mundialmente, ele foi criado para ser falado e praticado, falar sobre os direitos do povo palestino, de retornar na terra histórica deles, retornar na região onde eles nasceram, onde eles ficaram, onde eles estabelecidos mais de ao longo da história. Então a gente fala sobre essa população palestina que é dona da terra, um povo original que vive no território Palestina histórica, que é reconhecido por todos os fatos históricos que a gente fala. Tira essa população, jogar eles em outro ambiente, outros países, outros lugares do mundo. Ainda hoje a gente fala como chegar a notícias dessa povo para o mundo. As notícias estão presentes em todo canto no mundo. A gente está aqui no Brasil, a gente sabe quantas pessoas falam português, comunicando para o mundo que eles foram expulsos, eles foram retirados por manter um projeto ocidental, um projeto sionista que foi plantado na região da Síria por importância da região da Síria, que ela entre três continentes, um local muito estratégico para o mundo inteiro. Que a gente fala coração de mundo, se a gente olha o mapa de mundo, olha a Síria onde está, ela está numa região de coração, porque ela comunica Europa, comunica Ásia, comunica África, é o corpo do mundo também de longe, que a gente está falando sobre todos as continentes que estão ligados entre si. Antes de você vir para o Brasil, você pensou de morar em outros países também? 2015, quando eu estava trabalhando na campos de refugiados no Líbano, aconteceu alguns atos xenofóbicos contra sírios no Líbano. Começou a fechar as possibilidades para a gente estabelecer no Líbano. Então, um intuito de as pessoas voltar para a Síria ao sair realmente do Líbano, onde milhares de pessoas sírias no Líbano foram para embaixadas pedindo refúgio, pedindo uma oportunidade para viajar, sair daquele território. Eu fui uma dessas pessoas que procurou um local para começar a viver, ou começar algo depois de tudo que aconteceu no nosso país, da Síria, no Líbano. Eu fui em todas as embaixadas de direitos humanos. Quase ninguém me recebeu. Não é quase, ninguém me recebeu, nem na entrevista para falar qual o objetivo de a minha ida até embaixadas. A única embaixada que me recebeu ou escutou um pouco de parte da minha história foi a Embaixada do Brasil, onde eles me dão um passaporte chamado laissez-passer, ou em português correto, deixa ele passar. Porque quando eu saí da Síria, direção de Líbano, eu saí sem documento. Devido a situação que eu saí do meu país. Eu saí com o corpo
estragado, porque foi preso como grupos radicais que trabalhava contra o governo. Como eu era funcionário do governo, trabalho no mídia do governo, então eu fui uma das pessoas que foram sequestrados. Depois de ver de minha família pagar dinheiro, eu consegui sair em condição de deixar Síria. Então, como fazer isso? Eu não tenho passaporte, era funcionário público, então não tem como me dar licença de trabalho. Eu fui ilegal para o Líbano, onde comecei a trabalhar na campo dos refugiados. Então, para sair de Líbano, eu preciso de um passaporte. Foi esse passaporte brasileiro, chamado LCBC, onde cheguei para cá em 2015. Eu não conhecia quase nada sobre o Brasil, na verdade. Algumas coisas igual samba, Rio de Janeiro, carnaval, futebol. Mas quando eu cheguei no Brasil, uma das primeiras impressões para mim foi quantos moradores de rua tem. Então, uma das coisas que me ativou para começar a procurar trabalhar, amanhã tem que levantar, fazer algo, foi quantas pessoas moram na rua, moram na calçada. Até perguntei, assustado, são refugiados? Eles falaram para mim, não, são brasileiros. Eu pensei, se são brasileiros moram na rua, imagina eu que venho de outro lugar do mundo, sem cultura, sem língua, sem dinheiro, como eu vou ficar? Então foi objetivo para mim para levantar, trabalhar, onde eu trabalhei num restaurante árabe, onde eu conheci a primeira professora de português, que ela, minha amiga, trabalha como faxineira, lava-louça. Então, quando a gente trabalhava, a gente brincava com português, ela me ensinava algumas coisas que eu acho... Eu hoje conheço português através dessa minha amiga. Ela me ensinou o verbo estar, então eu uso o verbo estar em todo canto. Eu falo, eu estou falando, eu estava dormindo, eu estarei dançando. Então ela me mostrou esse verbo, ela começou a praticar todo dia comigo, apesar também que ela não terminou a escola, mas ela me deu uma lição de português, como ela entende português. Não deixa ninguém me ensinar palavrão, porque essa questão dela que foi mais forte de me ensinar, porque ela viu que as pessoas estão me ensinando palavrão. Fala uma palavra, como se fosse eu estou falando sobre mim, uma palavra ruim. Então ela foi a primeira professora de português, eu agradeço muito ela até hoje. Por ter muitos imigrantes sírios na Alemanha, se você conhece algum que foi para a Europa, o que eles falam da realidade de morar lá? Em 2015, eu e minha família, cada um saiu de um canto. A gente fomos para Líbano, que meu irmão que ficou na Síria desaparecido. Eu, minha mãe, meu pai, com minha irmã, marido dela, filhos deles foram na Líbano. Outra irmã foi na Egito. Em 2015 eu cheguei no Brasil, também minha irmã saiu de Líbano para Turquia, para ela tentar passar aquela experiência terrível que todos os sírios têm que passar quando eles querem chegar na Europa. Ela atravessou o mar 3 vezes. Uma vez eles quase afundou o barco deles. A segunda vez eles ficaram presos com policial turcos. A terceira eles conseguiram chegar. Quem é? Elas foram minha irmã, com 4 filhos dela, com o marido dela, com 27 pessoas de cunhados e filhos e parentes de minha irmã com parte de marido dela. Chegaram na Europa, andaram mais de 40 dias andando até chegar na Alemanha. Chegaram na Alemanha em sonhar, cansados, através de últimos 5 anos que passaram na guerra na Síria, nos refúgios no Líbano. Eles precisavam um lar, um começo. Como a Alemanha é conhecida como o país mais acolhedor da Europa, acabaram de chegar para a Alemanha. Mas, infelizmente, na Alemanha tem valores sociais. Os refugiados
geral são tratados como valores sociais de local, valores locais de Alemanha sobre o temas sociais, estudo, moradia, família. Então eles não reconheciam os valores culturais de minha irmã, o marido dela. Uma coisa aconteceu muito triste, que minha irmã ela foi colocada numa cidade, ela e os filhos, o marido colocado na outra cidade, a distância deles 6 horas. Então cada documentos dele foi para um lugar diferente. Eu me pergunto ali qual o respeito social para essa família, seja o lugar onde é. A segunda coisa que incomodou a gente muito, que minha irmã tem que correr voltando para a Síria, de volta, foi quando o filho dela, 11 anos, foi entrevistado por social na escola. Pediram para ele falar se ele está saindo banhado de mãe, está saindo banhado de pai, intuito de levar essa criança para ser doada para outra família, ao ser retirada de minha irmã. Minha irmã não aguentou ter chance de pensar nisso, ela prefere voltar na Síria, teve na vida de uma guerra mesmo, nem consiga nem perder filho para ir na outra família. Ela hoje está na Síria, ela, os filhos dela, o marido dela. Então, que é bom para alguém pode ser ruim para outro, que as famílias que chegam com situação de refúgio para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo, eles chegam com memórias coletivas sobre tudo aquilo que eles passaram durante a guerra, durante o período de refúgio. Então, acolhimento de pessoas na situação de refúgio precisa muitos braços, precisa muitas frentes. Uma frente fundamental, respeitar os valores culturais, os valores religiosos para essas pessoas, para eles conseguirem começar a sentir o ar, conseguir sentir eixo humano, onde eles podem começar a falar, agora eu comecei uma vida nova. Eu estou aqui no Brasil, quando eu comparar os dois lugares ou caminhos de refúgio para a Europa ou para cá, eu fico feliz que eu cheguei para cá, sim. Fico feliz porque o refúgio aqui ele tem uma característica muito principal, que é uma característica que você consiga começar com uma carteira de trabalho, com RG, com cartão de SUS, consiga te esforçar para fazer um projeto seu, sim, mas também precisa uma força grande para lugar de acolhimento, porque que a gente recebe com a situação de refúgio aqui no Brasil, com que pessoas podem receber aqui no Brasil. Mas a gente está falando sobre pessoas que estão saindo de um tema refúgio, um país destruído, uma cultura está sendo mexida em eixo dessas pessoas. Então a gente pensa nesses problemas sociais que chegam com essas pessoas, ou pensa que elas precisam ser tratados, olhados de uma maneira mais chega para o lado deles, acompanhar essa mudança que está saindo às vezes muito radical, questão de línguas, questão de culturas, questão de religiões, mas comparado com a Europa, eu sinto bom aqui no Brasil. Você que é jornalista, os jornalistas sírios e os outros países árabes sofrem alguma repressão, como na Arábia Saudita acontece? Sobre o jornalismo de hoje em dia no mundo árabe, a gente fala sobre um esforço alto de muitos nomes de jornalismo que carregam a identidade árabe para manter as linhas corretas no notícias de políticas, culturais, sociais no mundo árabe. A gente tem nomes imprensa muito forte. Também a gente passa por situações muito delicadas em toda a região no mundo árabe. A gente passou, depois de Primavera Árabe até hoje, a gente passou por um desastre em todos
nossas instituições de mídia que trabalham com mídia, cinema, arte. Então eu acredito a jornalismo no mundo árabe sofre muito, sim, dessas mudanças, às vezes muito radical, às vezes também não tem um ponto de eixo para começar de novo, porque aquilo que foi destruído de um país ao outro não está voltando mais por manter o local igual a Síria. A Síria está manteram ela como um lugar. A guerra está lá, está destruindo bastante coisa, não tem bastante coisa social nem mídia acontecendo. Então, sim, tem uma proibição grande sobre as áreas que o jornalismo pode entrar, pode opinar, pode mobilizar a opinião pública sobre um tema ou outra. Eu acredito muito que esse dever de guerras, a guerra em todo lugar faz isso, mas também eu acho dever de um projeto maior, de um projeto de um país em si, um projeto manter a região da Síria grande ou na regiões árabes, países árabes, não um lugar desvaziado, porque nunca foi vazio, desvaziado de que é a possibilidade de levar essas nações ou esses países para ter uma vida democrática, uma vida de liberdade, de população, de região, de cultura, de repúblicas, porque somos repúblicas. Mídia hoje em dia ela faz grande mudança, né? Quando ela está voltada num parte repressão de a mídia sobre questões árabes, questões causas árabes, a gente tem muito claro a causa palestina. E quando a gente fala a causa palestina, ela não chega. Temos bloqueios total sobre as notícias, sobre a importância de a gente falar sobre uma coisa que aconteceu na região palestina. Quando a gente fala sobre jornalismo mundial, a gente fala sobre empresas mundial, quais as coisas que pode ser narrada, quais as coisas pode ser colocadas, quais as coisas que têm chance de ser chegada para a opinião pública sobre determinado lugar ou determinado povo. Eu acho foi normalizado manter um olhar ocidental sobre a região árabe, sobre ao parecido como aquela jornalista Al-Khashoggi, né? A jornalista de Saudi Arábia que foi morto na embaixada de país dele na Turquia. Então, esse é um símbolo muito grande para falar sobre no mundo árabe não tem liberdade, não tem mídia, não tem jornalismo, mas eu acho também manter essa ideia para não ser falado sobre as causas de região da Síria, Iraque, Palestina, nossos todos países juntos, nações árabes. Do tempo que vive aqui, o que carrega do Brasil na sua vida? Então, eu falei quando eu cheguei no Brasil quais os traumas que me receberam, mas me receberam no Brasil também bastante coisas que eu carrego comigo onde eu vou. Esse ambiente de um brasileiro reconhecer você de longe, abraçar você de longe, ter um carinho, população entre si é muito bonito de ver. Eu acho que carrego comigo um pouco do Brasil, misturado árabe brasileiro, com assim, de mudar nossos alimentos básicos. Quando a gente aqui almoça arroz e feijão, entender a história de essa prato fixo no Brasil, eu tenho admiração de cultura brasileira, admiração de as coisas que vejo que todas as pessoas aqui estão na própria luta para manter matar um leão por dia. Esse é um estado brasileiro muito ensinar, né, em cima desse estado, ensinar que no Brasil tem que ser assim. Essa tem um parte grande chamada liberdade nesse lugar, liberdade de ter espaço.
Eu acho que carrego no Brasil essa coragem diária que você todo dia precisa acender, essa força, ou a liberdade também começa a manter seu caminho de luta, dever. No Brasil eu vivo na situação de refúgio. É muito grato por esse espaço, como passou na situação de refúgio. Também eu peço mais por questões de um ser humano na situação de refúgio passam bastante coisas difíceis. Eu acho que o Brasil é um espaço, um lugar onde cabe, tem espaço para todos ser. O Brasil é esse que carrego comigo, esse espaço que dado para a gente, mas na verdade esse espaço abriram um espaço dentro da gente sobre o Brasil mesmo.